Ainda me lembro de mim toda calçada. Eu era inteira e adornada em pedras vivas de granita poesia. Minha elegância simétrica dobrava as esquinas, subia ruas e ruas até me perder de vista. Gostava de contornar as praças da Matriz, da Gonçalves Dias, da Vespasiano Ramos, para então espiar os namorados. Adorava brilhar com a luz da lua cheia sobre o meu dorso e receber serenatas de elogios dos boêmios inveterados. Aplacava o calor do verão mais quente. Escorria águas de chuva para dentro de mim para que ninguém se empoçasse. Eu era uma essência original pura, um acervo histórico a céu e de braços abertos. A saudade ainda suspira bem dentro de mim. Vou ler aqui o que o Carlos Frederico Lago Brunet, que era o presidente do Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Aziz do Maranhão, ele escreveu quando veio em Caxias em 1986. Abre aspas. A área central da cidade conserva muito de seus imóveis originais, formando conjunto, algumas vezes em toda a extensão da quadra de grande interesse patrimonial, e onde se pode observar a própria evolução da arquitetura caxiense, devido às modificações que foram sendo efetuadas nos imóveis, sem, contudo, comprometer a qualidade arquitetônica da mesma. Essa cidade não existe mais. O tombamento, ele foi feito de forma coletiva porque a gente achava que o centro histórico tinha muita coisa, né, para ser mostrado, e que realmente estavam destruindo isso aí. Então, nós buscamos, né, aqueles prédios, né, que tinham mais histórias, que tinham fachadas coloniais. Então, nós fizemos esse levantamento do que a gente tinha, e inclusive abrangendo as áreas dos cemitérios, que no cemitério a gente encontrou muitas peças raras, datadas ainda bem do século XVIII, XIX, e vieram de Portugal para cá. Quando o governo do estado ele decretou o tombamento do centro de Caxias, em 1990, a realidade da cidade era outra. Vivíamos um período de economia que estava em uma certa decadência, e isso ajudou a preservar alguns casarões da cidade. E aí nós começamos a fazer essa delimitação, essa demarcação do que a gente poderia tombar e que a gente considerasse como um centro histórico da cidade. Que a gente ainda tinha as ruas com paralelepípedos, uma rua totalmente de pedra, ali que se localizava ali perto da igreja de São Benedito. Então, era coisa assim que remontava o passado. Ali do Largo da Matriz, como era conhecido antes, era todo feito de paralelepípedo rosa. Bem, parecia que eles tinham sido cortados com a máquina já programada para fazer todos do mesmo tamanho. E quando a gente andava, elas parece que ficavam polidas. Tá aí, a rua Afonso Cunha. E naquele tempo era a rua de Escarneiro. Era de pedra preta, lisa. A rua Afonso Pena, também, rua pedra preta, lisa, até São Benedito. Se não me engano é Afonso Pena, ou é Afonso Cunha, eu troco essas duas ruas, mas ela vai descambar no Largo de São Benedito, onde tinha o testemunho das pedras Cabeça de Negro, que era uma pavimentação pequena. Acho que devia dar poucos metros de pavimentação, mas era um dos primeiros pavimentos de Caxias. A rua que desce do São Benedito, passando pelo lado da Igreja do Rosário, não tinha calçamento. Depois foi que começaram a meter um calçamento com laje, cortando laje. Botaram ali umas lajes. As ruas eram bonitas, com essas pedras,
iam calçando aos poucos, eram bonitas. Como a gente tinha algumas ruas, né, que a Rua do Porto Grande, que era uma rua bem movimentada no século XIX, com a navegação do rio. Então, a gente ainda tinha muito da nossa história. A rua 1º de Agosto também era de pedras pretas, bonitas, limpas. Como eu falei a você, se a gente não pisasse direito, escorregava. A gente brilhava, refletia, era assim um reflexo de luz bonito. O largo, que era da Praça de São Benedito, que era um outro tipo de paralelepípedo também, muito bonito, que era uma espécie de um capote, era cinza. Esse paralelepípedo também muito bem tratado, muito bem cortado. A cidade, quando a gente andava à noite, e que a luz era fraca, que era a luz termoelétrica, a luz da lua se sobressaía. E ficava bonita a iluminação refletindo nas pedras. O sol, quando batia meio-dia, tremia. Era linda aquela rua, Afonso Cunha, que na época era Dias Carneiro. Aí arrancaram as pedras, meteram uma paralelepípedo, pronto. Aí mudaram de nome, Rua Afonso Cunha, merecidamente. A gente tinha uma cidade, assim, comparada com Ouro Preto, uma cidade, né, uma cidade histórica. Esse acervo foi se multiplicando até com a formação da cidade, com as riquezas produzidas pela cidade. Isso criou um patrimônio de Caxias. Até mais ou menos na década de 80, esse patrimônio não era preservado como se fosse como algo, como lei. Mas era preservado. As pessoas tinham esse certo cuidado com essas casas. E outras coisas, essas casas eram habitadas por famílias que passavam de pai para filho, para netos. E isso continuou, até que mais ou menos na década de 90, uma prefeitura de Caxias resolveu passar o asfalto pela cidade, pelo centro da cidade, que era conhecido como centro histórico da cidade. A Prefeitura de Caxias, que vai solicitar a vinda dos arquitetos de São Luís para fazer esse perímetro histórico, ela imediatamente começa a asfaltar as ruas da cidade, porque o paralelepípedo ele representa também um contexto histórico e artístico, né, da nossa cultura. E ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, um relatório do arquiteto Luiz Felipe de Andrés, no qual ele solicita à Prefeitura de Caxias que não dê continuidade a passar essa camada asfáltica, porque isso vai tirar o contexto histórico do centro histórico. Afinal, quando a gente fala de centro histórico, nós estamos falando de um conjunto arquitetônico. Todas as edificações elas pertencem a um conjunto tem um contexto. Então, nós temos a arquitetura religiosa, a arquitetura civil, a arquitetura militar e a paisagem urbana com a sua pavimentação feita no paralelepípedo no século XIX e no século XX. Então, a camada asfáltica ela vai representar a primeira destruição de fato do nosso acervo patrimonial. E aí veio toda aquela gama de asfalto por cima de todo o calçamento que a gente tinha bonito da cidade, que era uma coisa chamativa, né, uma coisa histórica. E nós ficamos muito tristes, né, com isso. Houve manifestações, sim, da população que se preocupava, de artistas da terra, de poetas, né, de escritores, e historiadores também, né, no nosso caso aí também, quando a gente começou, tinha historiadores também fazendo parte da nossa equipe. Teve um movimento de artistas, eu me lembro que eu fiz parte disso, juntamente com o poeta Renato Menezes. Nós fomos para a rua, a gente não tinha condições de colocar no jornal, a gente fez um panfleto, foi para a rua, exigir que fosse ter um cuidado com aquele patrimônio. A gente não queria acabar com o desenvolvimento, coisa nenhuma, queria que fosse preservado para o desenvolvimento aquele patrimônio. Porque nós tivemos com isso daí o apoio de setores da intelectualidade, alguns outros, como Albert Lima,
o Linhares. Linhares até em São Luís colocou isso em jornal. O Albert trabalhava num jornal em Caxias também, colocou isso também, fizeram artigos, mas a sociedade em si foi contra. Foi a favor dessa política de colocar o asfalto em cima dessas pedras preciosas que as cidades que hoje estão enterradas, estão debaixo do asfalto, e isso pode ser recuperado. Se tiverem força de vontade, pode. É só tirar o asfalto de cima e limpar as pedras e jogar aquela borra lá em cima. Primeiro foi que descaracterizou totalmente, né? O que a gente tinha de mais belo, que era aquelas ruas, né, com paralelepípedos em pedra. E aí, com o asfalto, ficou mais quente a cidade, né? E já era quente, ficou mais quente. Além de que algumas casas, devido, né, à pavimentação, mesmo sendo uma área tombada, as pessoas, os proprietários, eles não se importavam, né, em descaracterizar. E isso aí foi muito ruim para a cidade. No início do século XXI, a cidade de Caxias ela tem um novo boom, principalmente no quesito imobiliário, que vai se dar no centro. A cidade de Caxias, embora ela tenha essa expansão pela região periférica, mas ela vai se dar mais pelo uso residencial. A centralidade comercial ela permanece no centro. Então, quando há esse crescimento imobiliário, os casarões são os primeiros a sofrerem as consequências. Então, o município de Caxias, desde 1990 até agora, 2024, ele nunca, de fato, trouxe algo que auxiliasse na preservação desses imóveis. Por exemplo, uma legislação urbana. Nós sequer temos um plano diretor atualizado na qual estabeleça, por exemplo, o uso do solo, do que é que a pessoa pode ou não fazer num determinado imóvel. Então, os casarões descritos em 1986 pelo Lago Brunet não condizem mais com a realidade. Nós vivemos um outro tipo de realidade econômica e também social na cidade de Caxias. Então, a gente precisa repensar esse centro e repensar como a gente deve dar um destino a esses casarões. O imóvel tombado, ele não impede que o proprietário venda, que o proprietário modifique ele por dentro, entendeu? Mas não uma fachada que venha a demolir, né, aquela edificação que está tombada. Isso não impede de jeito nenhum. Teve proprietário, teve muita resistência na época, quando a gente fez esse documento, né, que se tornou lei, de vários proprietários da igreja, porque também descaracterizou os templos, né, que a gente tinha muito bonitos, altares belíssimos. Fomos perdendo um pouco da nossa história. E a gente também tem um problema, né, quando chove, a cidade alaga, o centro histórico, né, não tem escoamento de água, e aí causa muitos danos, né, à população, porque tem muita água, né, muita água de vários locais, porque a gente sabe que Caxias fica num vale, principalmente o centro histórico, ele fica na parte mais baixa da cidade. E isso mexeu muito com o nosso sentimento nativista. Eu sou apaixonado por essa terra, isso aqui é a verdade. Todo mundo canta a sua terra, eu também vou cantar a minha. Modesta parte, seu moço, essa terra é uma belezinha. É lógico que essa parada teve um vencedor. Não foi o movimento literário, não foi o movimento dos poetas. Quem ganhou foi o asfalto. Eu acho que a cidade perdeu. E eu, como poeta, como acadêmico, fundador da Academia Caxiense de Letras, fico triste de ter perdido, mas eu jamais queria estar do lado do vencedor. O asfalto da insensatez sufoca a pedra da memória. A ganância imobiliária imobiliza a poesia. O olhar da ignorância ao calçamento em anemia. E no mau hálito do esgoto, história e arte em agonia. Pedras vivas, asfixia. Pedras vivas, asfixia. Tudo isso é mão de gente, a mão da gente, o mal da gente.
Tudo isso é mão de gente, a mão da gente, o mal da gente. Urgente, urgente! A gente é pedra viva ou pedra morta, gente? Urgente, urgente! A gente é pedra viva ou pedra morta, gente? Urgente!